Martim Soares, o titã multimilionário dos negócios de Lisboa, pensava que tinha tudo. Naquele instante, o seu mundo de controle e precisão desmoronou-se. Sob a névoa fria da manhã, o seu passado, a mulher que ele tinha abandonado por uma vida de ambição, estava inerte num banco de jardim, com 2 pares de olhos azuis, idênticos aos seus, a fitá-lo. O choque não foi o susto, foi o reflexo inconfundível. Eles eram dele, e ele nem sequer sabia que existiam. As manhãs de Martim Soares eram feitas para serem exatas, ao minuto. Caminhava pela mesma rota através do Parque Eduardo VII, em Lisboa, todos os dias úteis, às 7h05 da manhã. O café na mão, os fones de ouvido no lugar, a mover-se rápido o suficiente para evitar uma conversa casual, mas lento o suficiente para não soar. Ele gostava da eficiência tranquila disso. Gostava da ilusão de que controlava cada parte do seu dia. Aquela manhã estava fria, com uma leve névoa ainda a pairar entre as árvores sem folhas, e Martim mal olhou para as poucas pessoas dispersas nos bancos ou nas pistas de corrida. Ele nunca o fazia. Elas não faziam parte do seu mundo, mas depois ele viu-os. Inicialmente, mal registou. Uma forma caída num banco de jardim debaixo de uma fileira de árvores nuas e 2 pequenas figuras ao seu lado, imóveis. Havia algo de errado na quietude. Martim abrandou, involuntariamente. A mulher não estava apenas a descansar. A sua cabeça estava inclinada de forma não natural, os ombros moles. Ao seu lado, os 2 rapazes sentavam-se juntos. Os rostos manchados e vermelhos, as pequenas mãos a agarrar-se com força. Eles não deviam ter mais de 4 anos. As suas roupas eram demasiado leves para o frio, e os seus pés estavam descalços. Ele parou de andar. Ninguém mais parou. Os corredores passavam. Um homem de bicicleta olhou e seguiu em frente. Uma mulher com um cão deu-lhes um largo desvio. Martim ficou ali, enraizado no passeio, o pulso a bater mais rápido. Algo sobre as crianças chocou-o. Aqueles olhos, aquele cabelo, a forma dos seus rostos. Não era apenas o fato de serem gêmeos. Era algo mais. Algo que fez o seu estômago dar voltas. Ele desviou-se do caminho e aproximou-se lentamente, agachando-se em frente ao banco. Os rapazes olharam para cima, com os olhos arregalados e úmidos, mas não recuaram. A mulher não se mexeu. Martim tocou-lhe suavemente no ombro e falou em voz baixa. Senhora? Não houve resposta. A sua pele estava fria. A sua respiração era superficial, mas constante. Ele agarrou o telefone e ligou para os serviços de emergência imediatamente. Enquanto esperava, tirou o casaco e colocou-o em cima dela. Depois, tirou a camisola e enrolou-a à volta dos rapazes. Eles agarraram-se um ao outro, mas não falaram até que um deles, o ligeiramente mais alto, sussurrou. Ela estava cansada. Só queria descansar um pouco. O segundo rapaz acrescentou. Estávamos à espera do pai, mas ele não veio. A sua voz quebrou na última palavra. Martim sentiu algo a atingi-lo no peito, forte e repentino. Ele olhou para eles mais de perto. Olhos azuis, caracóis escuros e desgrenhados. Traços que se refletiam um no outro, refletiam-se nele. Era como olhar para si mesmo numa versão que nunca tinha visto antes. Mais pequena, mais frágil, mas inegavelmente familiar. Os paramédicos chegaram minutos depois. Fizeram perguntas, colocaram a mulher numa maca, verificaram se as crianças tinham sinais de doença ou lesão. Martim respondeu o que pôde, que não era muito. Ele não sabia o nome dela, não sabia o que tinha acontecido ou há quanto tempo eles estavam ali. Mas quando um dos paramédicos se virou para perguntar qual a sua relação com as crianças,
Martim não hesitou. Ele disse lentamente, mal conseguindo formar as palavras: "Acho que sou o pai deles." Ninguém o questionou mais naquele momento. As crianças não o corrigiram. Eles agarraram a sua mão enquanto os conduziam para a ambulância. E Martim, que tinha passado toda a sua vida adulta a construir uma fortaleza à sua volta, à volta do seu coração, do seu tempo, da sua identidade, seguiu-os sem pensar duas vezes. Ele não sabia o que viria a seguir. Mas pela primeira vez em anos, Martim Soares deixou a vida interromper o seu plano. E tudo começou com uma mulher do seu passado e dois rapazes pequenos que se pareciam com ele, à espera de alguém que não tinha vindo. Até agora, a sala de espera do hospital era demasiado brilhante, demasiado fria e demasiado silenciosa. Martim sentou-se numa cadeira de plástico rígida, com os cotovelos nos joelhos, os dedos firmemente entrelaçados. Ele não conseguia parar de reproduzir a última hora, o facto de a ter encontrado no banco, as crianças aninhadas, a forma como um deles o tinha olhado, como se ele devesse saber o que fazer. Ele não sabia. Ele realmente não sabia. Ele não via Sofia há quase 5 anos. Não tinha pensado no seu rosto há muito tempo, ou pelo menos tinha-se convencido de que não o tinha feito. Mas no momento em que a viu caída naquele banco, tudo voltou. A sua risada, a sua teimosia, a forma como ela costumava falar com as mãos, quando estava apaixonada por algo. E agora ela estava inconsciente numa cama de hospital, e aqueles dois rapazes, aqueles rapazes com os seus olhos, estavam a dormir num berço na sala ao lado. Uma enfermeira passou e deu-lhe um olhar suave, do tipo reservado para pessoas que tentam parecer calmas quando são tudo menos isso. Ele agradeceu-lhe silenciosamente e levantou-se para se esticar, inseguro do que estava à espera. Ele não tinha estatuto legal, nenhuma papelada, nenhuma prova. Apenas uma certeza profunda e uma voz na sua cabeça que repetia o que o rapazinho tinha dito. Estávamos à espera do pai, mas ele não veio. Ele não sabia há quanto tempo eles estavam à espera. Ele não sabia há quanto tempo Sofia estava doente. Ele não sabia nada que importasse. E a culpa estava a começar a arder sob a sua pele. Ele tinha se afastado dela, não de forma cruel, nem dramática. Ele simplesmente tinha ido embora. Eles tinham sido felizes por um tempo. Foi real. Mas quando a sua carreira descolou, ele escolheu a ambição em vez dela. Ela não lutou contra ele. Ela simplesmente tinha se desvanecido. Agora ele sabia porquê. O médico saiu por volta do meio-dia. Martim levantou-se rapidamente, o coração a bater forte. Ela está estável, disse o médico. Exaustão, desnutrição, desidratação. Ela tem estado sob um estresse físico e emocional significativo por um longo tempo. Martim perguntou se ela estava acordada. Ainda não, respondeu o médico. Mas será em breve. E quando acordar, vamos precisar de alguém em quem ela confie. Martim não tinha a certeza se isso ainda era ele. Ele foi para a pequena sala onde as crianças tinham sido levadas. Eles estavam aninhados juntos no berço do hospital, enrolados num cobertor demasiado fino para o conforto. Uma enfermeira tinha-lhes dado caixas de sumo e bolachas, e o tabuleiro estava intacto ao lado deles. Martim sentou-se no chão, encostado à parede. Ele não queria assustá-los. Depois de um tempo, um dos rapazes, Miguel, mexeu-se. Os seus olhos abriram lentamente, ainda inchados de tanto chorar. Ela está bem? Ele perguntou suavemente. Ela vai ficar, respondeu Martim, igualando a tranquilidade do seu tom. Miguel piscou os olhos. Depois olhou para o irmão ainda a dormir ao seu lado. És mesmo o nosso pai? Martim parou. Havia 1000 maneiras de responder a essa pergunta. Ele podia pedir um teste de ADN. Podia negá-lo até ter provas. Mas nada disso importava para Miguel naquele momento.
que importava era se alguém ia ficar. Acho que sim, disse Martim. Miguel assentiu uma vez. Depois, encostou-se um pouco mais a ele, antes de fechar os olhos novamente. Mais tarde, quando Sofia acordou, uma enfermeira foi buscá-lo. Martim entrou no seu quarto lentamente, inseguro do que ela diria. Ou do que ele diria. Ela parecia mais pequena do que ele se lembrava. A sua figura mais magra, as suas bochechas ocas de exaustão. Mas os seus olhos ainda tinham o mesmo fogo quando se encontraram com os seus. Acho que nos encontraste. A sua voz mal era um sussurro. Não estava à procura. Ele admitiu. Mas estou aqui. Ela estudou-o por um longo momento. Não era suposto saberes. Agora sei. Sofia fechou os olhos por um segundo, como se estivesse a conter algo. Quando os abriu novamente, a sua voz era mais forte. Eles não sabem quem tu és. Realmente não sabem. Eu não lhes contei. Não tinha a certeza se alguma vez importaria. Martim respirou fundo. Ele não sabia. Se ele tivesse sabido. Ela levantou uma mão, fraca mas firme. Não digas isso. O que está feito, está feito. Ele assentiu, engolindo as 1000 coisas que ele queria dizer. Depois perguntou a única coisa que realmente importava. O que precisas de mim? Sofia virou a cabeça para a Geela. Por um momento, ele pensou que ela não ia responder. Depois, ela disse baixinho, não desapareças. Ele aproximou-se da cama. Não o farei. E pela primeira vez desde aquela manhã no parque, Martim não estava a pensar na sua próxima reunião ou nas mensagens que se acumulavam no seu telefone. Ele estava a pensar naqueles 2 rapazes e na mulher que tinha carregado tudo sozinha. E ele estava a pensar no que significava, finalmente, ficar. Os dias seguintes passaram num estranho e tranquilo borrão. Martim ficou no hospital, embora não ficasse a pairar. Ele chegava cedo, saía tarde e passava horas apenas sentado por perto. Às vezes no corredor fora do quarto de Sofia. Às vezes a ler livros de imagens para as crianças na sala de espera pediátrica. Ele cancelou reuniões sem pensar 2 vezes e parou de responder à maioria dos seus e-mails. O seu assistente, que tinha trabalhado com ele tempo suficiente para saber que não devia fazer perguntas, enviou respostas curtas a clientes e membros do conselho. O Sr. Soares está atualmente a lidar com uma emergência pessoal. Essa era a verdade, mas nem sequer começava a explicar o que estava a acontecer. A recuperação de Sofia foi lenta. O seu corpo respondeu primeiro. Fluidos, comida, descanso. Mas emocionalmente, ela manteve a sua distância. Ela deixou que Martim estivesse por perto, mas agora havia uma parede entre eles, construída com anos de silêncio e decisões que não podiam ser desfeitas. Ela não lhe agradeceu por ficar, e ele não esperava. Ambos entenderam que isto já não era sobre eles. Era sobre 2 rapazes que tinham passado demasiado tempo à espera que alguém aparecesse. Na primeira noite em que ela esteve bem o suficiente para se sentar, eles falaram. Não sobre o passado, não sobre o porquê, mas sobre as crianças. Os seus nomes, os seus hábitos, a forma como Miguel se recusava a comer legumes a menos que lhe chamasses árvores pequenas. A forma como Tiago gostava de dormir com os pés a espreitar por baixo do cobertor, não importando o quão frio estivesse. Martim ouviu atentamente, memorizando tudo. Ele percebeu o quanto tinha perdido. Primeiros passos, primeiras palavras, aniversários, desenhos a lápis de cera, dias de doença. Tudo tinha acontecido sem ele, e o peso disso era esmagador. Sofia explicou que não o tinha querido excluir completamente. No início, ela tinha ficado zangada, depois assustada, e depois, com o tempo, a ideia de o contactar tornou-se mais complicada do que o silêncio. A vida tinha-a devorado. 2 bebés, sem um sistema de apoio.
contas que ela mal conseguia gerir, empregos que mal pagavam. Ela tinha feito o que podia. Ela não disse isso como se quisesse pena. Ela disse como se fosse um fato. E isso, mais do que tudo, fez com que Martim quisesse intervir e tirar parte desse peso agora. Ele fez arranjos para os mudar temporariamente para um apartamento seguro e mobilado, mais perto do hospital, enquanto Sofia recuperava a sua força. Não era a sua cobertura, não era luxuoso, mas era limpo, quente e tinha uma vista para um pequeno parque onde as crianças podiam brincar. Sofia não discutiu. Não perguntou quanto custou ou quem pagava por isso. Ela simplesmente assentiu, exausta e grata da forma mais silenciosa. As crianças adaptaram-se rapidamente ao seu novo espaço. Para as crianças que tinham visto tanta incerteza, eles agarravam-se à rotina como se fosse uma tábua de salvação. Martim tornou-se parte dessa rotina. Ele levava-os a passear, ajudava na hora de dormir, via desenhos animados que não faziam sentido para ele, mas que os faziam rir histericamente. Inicialmente era estranho. Ele sentia-se como um convidado na sua própria história, mas depois algo começou a mudar. Miguel começou a chamá-lo de Tio Martim, sem hesitar. Tiago começou a guardar desenhos para ele. Uma manhã, quando ele chegou atrasado depois de uma teleconferência que não pôde evitar, ambas as crianças correram para ele à porta, como se ele tivesse estado fora por dias. Aquele momento quase o quebrou. Uma noite, depois de as crianças estarem a dormir, Sofia parou ao lado de Martim na pequena cozinha, a fazer chá. O silêncio entre eles já não era estranho. Estava preenchido com algo mais. Respeito, talvez. Ou o início da confiança. Ela deu-lhe uma chávena e disse: "Eles gostam de ti. Eu não sabia como eles iriam reagir, mas sentem-se atraídos por ti." Como se simplesmente soubessem. Martim olhou para a chávena, a sua voz mais baixa do que o habitual. "Tenho medo de estragar isto." Sofia deu-lhe um sorriso cansado. "Bom, isso significa que te importas o suficiente para tentar." E ele importava-se. Mais do que ele pensava que era capaz. Ele tinha vivido a sua vida em arranha-céus, rodeado de poder e precisão, sempre no controle. Mas nada disso o tinha preparado para isto. Para os dedos pegajosos e as lágrimas antes de dormir, e o desejo doloroso de ser digno de algo real. Ele ainda não tinha conquistado o amor deles, mas ele estava a começar a entender o que seria preciso. Não a perfeição, não as promessas, apenas a presença. E pela primeira vez, ele não queria nada mais do que ficar exatamente onde estava. Martim sempre mediu o progresso em resultados, folhas de cálculo, marcos, metas trimestrais. Era assim que ele entendia o mundo. Mas a paternidade recusava-se a seguir uma fórmula. Alguns dias pareciam avanços, outros pareciam fracassos. Uma manhã começaria com risos e terminaria em birras por causa de meias que não combinavam. Mesmo assim, as mudanças, embora subtis, eram inegáveis. As crianças sentiam-se mais confortáveis com ele, e ele, por sua vez, estava a tornar-se alguém que eles procuravam na sala. Alguém a quem eles recorriam quando estavam cansados, ou chateados, ou apenas queriam partilhar uma piada parva. Martim encontrava-se a verificá-los à noite, não porque ele tinha de o fazer, mas porque ele precisava da garantia de que eles estavam seguros e eram reais. E ainda estavam aqui. Sofia estava a recuperar lentamente, tanto física como emocionalmente. As olheiras debaixo dos seus olhos desvaneciam-se a cada dia de descanso, e a rigidez na sua voz amaciou durante as suas conversas noturnas. Ela não falava sobre os anos mais difíceis que ela tinha vivido, a menos que ele perguntasse, mas quando o fazia, era de forma factual. Houve noites sem aquecimento, semanas com mal comida suficiente,
Momentos em que ela tinha considerado desistir completamente. Ela disse-lhe que a única coisa que até fazia continuar era a forma como os rapazes a olhavam, como se ela fosse suficiente, mesmo quando o mundo lhe dizia que não era. Martim ouviu, envergonhado com a facilidade com que ele tinha esquecido a sua força, com a forma como ele tinha subestimado completamente o que lhe tinha custado criar os seus filhos sozinha. Ele ofereceu ajuda cautelosamente, não querendo ultrapassar os limites. Ele deu-lhe espaço quando ela precisou, apoio quando ela aceitou, e deixou claro, todos os dias, de pequenas maneiras, que ele não ia desaparecer novamente. Não se tratava de grandes declarações. Tratava-se de aparecer, de lavar a louça sem ser pedido, de sentar-se a ver o mesmo desenho animado 5 vezes seguidas, de lhe levar chá quando ele sabia que ela não pediria. E pouco a pouco, Sofia começou a deixá-lo entrar. As crianças também começaram a fazer perguntas, do tipo que Martim não tinha a certeza de como responder. Uma noite, Tiago perguntou por que é que ele não tinha estado lá quando eles nasceram. Miguel queria saber se Martim tinha outros filhos noutro lugar. Martim sentou-se com eles no chão da sala, tentando encontrar as palavras certas. Ele disse a verdade da melhor forma que pôde. Ele disse que não sabia que eles existiam, e se ele soubesse, ele teria vindo mais cedo. Ele disse que tinha cometido erros, que os adultos às vezes o faziam, e que ele estava a tentar todos os dias ser melhor porque eles importavam mais do que qualquer coisa. As crianças não responderam de imediato, mas mais tarde naquela noite, Tiago escorregou um desenho por baixo da porta de Martim. Eram os 3, figuras de pau com grandes sorrisos, a pé debaixo de um céu azul, com a palavra pai rabiscada por cima da sua cabeça com um lápis de cera vermelho brilhante. Martim guardou-o na sua mesa de cabeceira a partir daquela noite. Os seus dias encontraram ritmo. As manhãs ainda eram caóticas, cheias de cereais derramados e sapatos perdidos, mas também estavam cheias de sorrisos sonolentos e pequenas mãos que estendiam-se para as suas. As tardes significavam a hora do conto, escovar os dentes com demasiada pasta de dentes e o ritual tranquilo de ver as crianças adormecerem. Martim não sentia falta da vida que ele tinha antes, nem do escritório de paredes de vidro, nem da pressão constante para se superar, nem sequer dos elogios. Nada disso se comparava com a sensação de 2 pequenas cabeças a descansarem nos seus ombros enquanto ele lia o mesmo livro de imagens pela 3ª noite consecutiva. Uma tarde, Sofia parou ao pé da janela, a ver as crianças a brincar no parque por baixo do apartamento. Ela não falou de imediato. Martim juntou-se a ela, de braços cruzados, o seu coração firme. Depois, ela disse quase num sussurro: "Eles vão lembrar-se disto. Não do hospital, não do quão cansada eu estava. Eles vão lembrar-se de que alguém veio por eles." Ele assentiu, inseguro de poder falar para além do nó na sua garganta. Ela virou-se para ele, os seus olhos cansados mais límpidos. "Então não desapareças. Não agora. Não outra vez. Não o farei." Ele disse, e ele disse a sério. E naquele momento, com a luz do sol a entrar pela janela e as risadas a subirem da rua de baixo, Martim entendeu algo que ele nunca tinha entendido antes. O amor não era algo que esperavas sentir. Era algo que escolhias dar uma e outra vez, mesmo quando te assustava. Especialmente então. Ele já não estava a te tentar compensar o passado. Ele estava a construir algo novo. E pela primeira vez na sua vida, ele não precisava de um plano para o fazer. Martim não se apercebeu de quão profundamente ele tinha mudado até que o mundo exterior finalmente o alcançou. O apartamento temporário tinha se tornado um refúgio de algum tipo, desarrumado e barulhento e cheio de calor, mas nunca foi pensado para ser permanente. Ele tinha-se dito a si mesmo que eles estavam apenas a instalar-se,
a dar a Sofia tempo para sarar e às crianças tempo para se adaptarem. Mas já tinha passado mais de um mês, e tudo sobre a sua antiga vida agora sentia-se distante, como uma versão de si mesmo que pertencia a outra pessoa. O seu telefone ainda vibrava com lembretes de reuniões a que ele já não comparecia, e-mails de investidores, mensagens de ex-colegas a perguntar se ele ia voltar para reclamar o seu lugar. Ele não respondeu à maioria deles e, quando o fez, as suas respostas foram breves e definitivas. Agora não é importante. Ele não estava interessado em manter uma vida que ele já não reconhecia, mas nem toda a gente estava disposta a deixá-lo ir tão facilmente. Uma manhã, enquanto ajudava as crianças a calçarem os sapatos para um passeio no parque, ele recebeu uma chamada do seu advogado. O ex-namorado de Sofia, um homem chamado Gonçalo, tinha entrado com um pedido de direitos de visita, alegando que ele tinha sido uma figura paterna para as crianças e deveria ser autorizado a vê-las. Martim sentiu uma onda de fúria fria subir no momento em que ele ouviu o nome. Sofia só tinha mencionado Gonçalo uma vez, de passagem, e o desconforto na sua voz dizia tudo. Ele não tinha estado envolvido na sua criação. Ele não tinha providenciado, protegido ou ficado. E agora que as coisas estavam a começar a estabilizar, ele queria reaparecer. Martim não contou a Sofia de imediato. Ele não queria preocupá-la, não enquanto ela ainda estava frágil de maneiras que ela tentava esconder com força. Em vez disso, ele reuniu-se com a sua equipa jurídica para se preparar. Os seus instintos do mundo dos negócios ativaram-se. Juntar informação, construir um caso, antecipar todos os ângulos. Mas isto não era um negócio. Isto era família. E pela primeira vez na sua vida, Martim não estava a lutar por lucro, mas pelo direito de continuar a fazer parte de algo que ele nem sabia que estava a perder. Quando ele contou a Sofia, a sua reação foi calma e intensa. Ela sentou-se na mesa da cozinha, as mãos firmemente enroladas à volta de uma chávena de café, os olhos fixos numa rachadura no azulejo. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela apenas disse: "Ele quer o controle. Ele nunca os quis. Ele só quer estar certo." Martim assentiu. "Então nós mostramos-lhes o que é verdade, o que as crianças sabem, o que tu e eu sabemos." As crianças, claro, sentiram a tensão, mesmo que não a entendessem. Miguel tornou-se mais retraído, a precisar de tempo extra na hora de dormir para adormecer. Tiago fez perguntas que fizeram Martim parar, como: "Vamos ter que ir embora de novo?" Ou "Ainda és o meu pai, se outra pessoa quiser ser?" Martim ajoelhou-se para responder a essas perguntas honestamente, com cuidado. Ele prometeu que, não importando o que acontecesse no tribunal, ele não iria embora. Que eles eram os seus filhos, não apenas no nome, mas em cada decisão que ele tomava agora. E ambos os rapazes, à sua maneira, pareceram acreditar nele. A data do tribunal chegou mais rápido do que qualquer um esperava. Martim usou um fato simples, sem gravata. Os seus nervos visíveis apenas na forma como ele apertou a mandíbula. Sofia sentou-se ao lado dele, a mão dela roçando na dele quando a audiência começou. Gonçalo chegou com um advogado e uma declaração preparada, pintando-se como um homem incompreendido que tinha apoiado Sofia durante anos, que merecia um papel na vida das crianças. Mas quando o juiz o pressionou, ele tropeçou. Ele não conseguia lembrar-se dos aniversários das crianças. Ele não sabia o nome da sua escola. Ele não tinha provas de apoio financeiro ou envolvimento pessoal. A sua versão do amor era teórica. A de Martim era vivida. O momento mais poderoso chegou quando o juiz perguntou se as crianças tinham expressado algum desejo. Um defensor de crianças nomeado pelo tribunal tinha se encontrado com eles em privado, e o que eles partilharam foi simples. Miguel tinha dito:
O tio Martim lê para nós mesmo quando está cansado. Ele faz panquecas mesmo quando elas queimam. Tiago tinha dito: ele veio por nós, é assim que sabemos que ele é o nosso pai. Martim não chorou. Mas quando o juiz decidiu a seu favor, negando o pedido de Gonçalo e reconhecendo Martim como o pai legal das crianças, algo dentro dele mudou. Não era a vitória que ele sentia, era gravidade. Uma responsabilidade tranquila e permanente que já estava a crescer no seu coração, agora solidificada pela lei. De volta à casa, as crianças celebraram da única forma que sabiam, fazendo um forte gigante com cobertores e arrastando Martim para dentro. Eles empilharam animais de peluche no seu peito, desligaram as luzes e sussurraram: "Estamos seguros agora." E Martim acreditou neles. Não porque o tribunal o disse, mas porque desta vez ele tinha ficado. Os dias depois da audiência passaram como um exalar calmo. Não houve fogos de artifício, nem grandes celebrações. Apenas um sentimento profundo e constante de alívio que se instalou em todos os cantos das suas vidas. As crianças não entenderam completamente a da vitória legal, mas entenderam a sensação de segurança, de estabilidade. Elas riram mais livremente, dormiram mais profundamente e já não perguntavam a Martim se ele ainda estaria lá amanhã. Ele agora era parte da rotina, não um convidado ou um estranho, mas um acessório permanente na casa que eles estavam a construir lentamente juntos. Martim mudou-os do apartamento temporário para uma pequena casa nos arredores da cidade. Não era extravagante, mas tinha um quintal, 3 quartos e luz solar em todas as divisões. Sofia escolheu as cortinas. As crianças escolheram as cores das suas paredes. Miguel queria azul. Tiago escolheu verde. E Martim passou um fim de semana inteiro a montar beliches, a praguejar em voz baixa, enquanto as crianças observavam e ofereciam conselhos completamente inúteis. No final, a casa não era perfeita. As cadeiras da sala de jantar não combinavam e havia impressões digitais em todas as janelas, mas sentia-se viva, sentia-se como deles. Martim começou a acordar antes das crianças, não porque ele tinha reuniões ou prazos, mas porque ele queria. Ele gostava de ser o primeiro a levantar-se. Gostava de fazer café numa cozinha tranquila e de ouvir o som suave da manhã à sua volta. Ele gostava de ouvir o som de pequenos passos a baterem no corredor, o sonolento e agudo papá de Tiago, a forma como Miguel se encostava nele por alguns minutos antes de acordar completamente. Estes eram os momentos que ele nunca soube que precisava, as peças lentas, simples e não glamourosas de uma vida que se sentia mais real do que qualquer coisa que ele tinha construído antes. Sofia tinha começado a pintar novamente. No início, era apenas para passar o tempo enquanto as crianças estavam na escola, mas logo se tornou algo mais. Martim montou-lhe um pequeno estúdio na marquise, e sempre que ele passava, ela estava lá, descalça, com um pincel na mão, perdida num mundo de cor. Ele não perguntava o que ela estava a pintar. Ele apenas a deixava ter esse espaço, da mesma forma que ela lhe tinha dado a oportunidade de provar o seu valor, de pertencer aqui, não através de palavras, mas através da presença. Eles nunca definiram o que eram um para o outro, não precisavam. Algumas noites eles sentavam-se no alpendre e não diziam nada, a partilhar um cobertor e uma chávena de chá, a ver as crianças a perseguir pirilampos no quintal. Outras noites eles falavam por horas sobre tudo e nada, e sobre... Martim encontrou-se a abrir-se de maneiras que ele nunca tinha feito antes, não apenas sobre os seus erros passados, mas sobre os seus medos, a sua culpa e a alegria tranquila que ele sentia agora, que ele nunca pensou que mereceria. Uma noite, enquanto limpavam depois do jantar, Miguel tirou um pedaço de papel amarrotado da sua mochila. Era um desenho da sua casa, com janelas tortas e fumo a sair da chaminé. Ele tinha desenhado a si mesmo, Tiago,
Sofia e Martim a pé em frente, todos de mãos dadas. Por cima deles, em letras grandes e irregulares, ele tinha escrito casa. Martim olhou para ele por um longo tempo. Ele não era um homem que se emocionasse facilmente, mas algo naquele desenho atingiu-o mais forte do que qualquer decisão judicial ou acordo de negócios. Ele percebeu então que isto não se tratava de redenção ou de provar nada. Não se tratava de consertar o passado. Tratava-se de construir algo novo, algo forte o suficiente para os carregar a todos. Naquela noite, enquanto ele os punha na cama, Tiago olhou para ele e perguntou: "Sentes falta do teu antigo trabalho?" Martim pensou por um momento, depois sorriu. Nem um pouco, porque esta vida desarrumada, barulhenta e bonita, era mais do que ele alguma vez pensou que teria. E mais do que isso, era exatamente onde ele queria estar. O outono chegou suavemente naquele ano, colorindo as árvores fora da sua nova casa em tons quentes de âmbar e ouro. O ar fresco trouxe novas rotinas, casacos matinais, almoços embalados e a emoção dos dias de escola, que começavam com risos e muitas vezes terminavam com dedos pegajosos de lanches depois da escola. Martim tinha se adaptado ao seu papel de pai de maneiras que até o surpreenderam. Ele já não se questionava quando se tratava das pequenas decisões diárias. Ele fazia as suas mochilas sem precisar de uma lista de verificação. Ele sabia de que Meias Miguel não gostava e podia prever os humores de Tiago com base no que ele escolhia para o pequeno almoço. Havia agora um ritmo, imperfeito mas real, e Martim tinha aprendido a confiar nele. Sofia tinha começado a dar uma aula de arte comunitária 2 vezes por semana, num centro próximo. Ela voltava para casa a cheirar vagamente a tinta a óleo, com as bochechas coradas e os olhos a brilharem de uma forma que Martim não via desde antes do hospital. Ele nunca lhe disse, mas ele observava-a mais de perto estes dias, não por preocupação, mas por uma admiração tranquila. A sua resiliência humilhava-o. Ela tinha carregado tudo sozinha por tanto tempo, e agora que ela não precisava, ela estava a começar a florescer novamente. Ele deu-lhe espaço quando ela precisou e apoio quando ela aceitou, e lentamente o laço entre eles aprofundou-se. Não era romântico no sentido tradicional, ainda não, mas estava enraizado em algo mais forte. Confiança partilhada, respeito mútuo e o entendimento tácito de 2 pessoas que tinham resistido a uma tempestade e ainda estavam de pé. Numa manhã de domingo, as crianças correram para a cozinha a segurar folhetos da escola. O festival de outono estava a chegar e eles queriam que Martim fosse voluntário. Ia haver um concurso de fantasias, uma corrida de comer tartes e algo chamado a Corrida do Pai Abóbora, que envolvia correr por um campo enquanto se equilibravam abóboras na cabeça. Martim gemeu, mas concordou. E quando chegou o dia, ele apareceu com uma fantasia completa, um fato de abóbora de grandes dimensões que mal cabia nos seus ombros. As crianças ficaram radiantes. Sofia riu até chorar, e Martim percebeu que ele usaria 1000 coisas ridículas só para ver os seus rostos iluminarem-se assim novamente. O festival acabou por ser mais do que apenas uma distração divertida. Tornou-se um momento de realização tranquila. Enquanto Martim estava na banca, a segurar 2 maçãs de caramelo pegajosas e a tentar limpar a mostarda do rosto de Miguel, ele notou o quão naturalmente ele se encaixava neste mundo agora. Outros pais acenavam para ele. Alguns paravam para conversar. Os professores cumprimentavam-nos com sorrisos genuínos. Ele já não era apenas um convidado na vida das crianças. Ele era parte da comunidade, parte da trama da sua vida diária. Mais tarde naquela noite, depois de as crianças estarem a dormir, Martim e Sofia sentaram-se na sala de estar. O som suave dos grilos entrava pela janela aberta. Ela encostou a cabeça no ombro dele
e ele não se mexeu. Ele apenas a respirou e sentiu o peso do momento assentar à sua volta. Ela sussurrou: "Tu mudaste." Ele olhou para ela com os olhos suaves. "Eu tinha que o fazer." "Não," ela disse suavemente. "Tu escolheste fazê-lo." Essa distinção importava. Ele não tinha sido forçado para a paternidade. Nenhuma ordem judicial ou escândalo o tinha arrastado para isto. Ele tinha feito uma escolha no momento em que ele parou naquele parque, no momento em que ele caminhou para o banco em vez de passar por ele. E cada passo desde então tinha sido outra escolha, para ficar, para lutar, para crescer. Ele pensava sobre aquele primeiro dia frequentemente. Não porque ele se arrependia, mas porque o lembrava do quão perto ele esteve de perder tudo o que importava. As crianças nunca tinham pedido um pai perfeito. Elas só precisavam de um que aparecesse. E agora, quando ele olhava para os seus rostos, ele via confiança, ele via alegria, ele via pertença. Enquanto o fogo na lareira crepitava abaixo e a respiração de Sofia abrandava ao seu lado, Martim percebeu que o que eles tinham construído juntos não era apenas cura, era uma vida. Uma vida que valia cada sacrifício. Uma vida que valia a pena proteger. E pela primeira vez no que ele se conseguia lembrar, ele já não sentia que estava a fugir de nada. Ele estava exatamente onde era suposto estar. O inverno chegou suavemente naquele ano. Não foi duro ou mordaz, mas sim tranquilo e cheio de momentos que se sentiam suspensos no tempo. A neve começou a cair um pouco antes das férias, cobrindo o bairro num suave silêncio branco que fazia tudo sentir-se mais lento e mais íntimo. Martim encontrou-se a acordar antes das crianças, apenas para ver o mundo fora da sua janela a tornar-se pálido e brilhante. Era o tipo de estação que ele costumava ignorar completamente, enterrado em reuniões, prazos e viagens constantes. Mas agora ele dava-lhe as boas-vindas, porque significava mais tempo no interior, com as pessoas que se tinham tornado todo o seu mundo. A casa estava cheia de calor e barulho. As crianças faziam flocos de neve de papel e colavam-nos em todas as superfícies que conseguiam encontrar. Sofia assava bolachas que nunca pareciam perfeitas, mas que sempre desapareciam antes de arrefecerem. Martim comprou uma árvore de Natal de verdade pela primeira vez na sua vida adulta, e as crianças ajudaram-no a decorá-la. Metade dos ornamentos agrupados perto do fundo, todas as luzes emaranhadas, mas perfeito na sua imperfeição. Eles viram filmes de Natal debaixo de um cobertor, beberam cacau com demasiados marshmallows e passaram tardes nevadas a construir bonecos de neve tortos no quintal. Não era perfeito como uma fotografia. Ainda havia discussões na hora de dormir, sumo derramado e roupa suja que se acumulava mais rápido do que podia ser dobrada. Martim ainda tinha momentos em que se questionava, em que o peso da responsabilidade o atingia com força. Mas esses momentos não duravam. Eles eram substituídos por outros. Tiago a adormecer no seu peito depois de um longo dia. Miguel a pedir ajuda com um projeto escolar. Sofia a procurar a sua mão quando ela pensava que ninguém estava a ver. Estas eram as coisas que ele nunca tinha sabido que queria. O tipo de realização que não vinha com títulos ou poder, mas com o presente. Na véspera de Ano Novo, eles não saíram nem deram uma festa. Eles ficaram em casa, apenas os 4, de pijama e meias que não combinavam. As crianças estavam determinadas a ficar acordadas até à meia-noite, embora Tiago adormecesse logo depois das 10 e Miguel só chegasse até às 11. Martim e Sofia sentaram-se juntos no sofá. Uma lista de reprodução tranquila zumbia no fundo, a ver o fogo a arder baixo na lareira. Ela virou-se para ele num momento, a sua voz suave e segura, e disse: "Esta é a vida que eu sonhei", quando parecia impossível. Martim não falou de imediato, apenas a olhou.
E depois para as fotos que agora adornavam a lareira, as crianças no parque, Sofia a pintar à luz do sol, os 4 no festival de outono, a rir. Eu também, ele finalmente disse, só não sabia. A meia-noite chegou e passou sem alarido. Não houve fogos de artifício, nem champanhe. Apenas os dois, sentados na quietude de uma casa que eles tinham preenchido com algo real. Quando ele levou as crianças para a cama, uma de cada vez, Martim parou na porta do quarto deles e contemplou a vista deles, aninhados debaixo de cobertores de dinossauro, as bochechas rosadas de sono. Ele não tinha ideia do que o futuro guardava. Haveria desafios, erros, provavelmente desgosto às vezes, mas também haveria crescimento e alegria. E o tipo de amor que se mantém firme não importa o quão desarrumadas as coisas se tornem. Ele saiu para o corredor e desligou a luz. O som suave da sua respiração atrás dele. Quando ele chegou de volta à sala de estar, Sofia ainda estava no sofá, com um livro no seu colo, os olhos pesados de sono. Ele sentou-se ao lado dela e puxou o cobertor por cima de ambos. Ela encostou-se nele sem uma palavra, e naquele momento, Martim entendeu algo que ele não tinha feito antes. A vida não lhe tinha dado uma segunda oportunidade. Ela tinha lhe dado a primeira real. Não a versão construída na ambição ou no controle, mas a construída na conexão, no perdão, nos momentos tranquilos que significavam tudo. Ele não tinha planeado nada disto, mas era dele, tudo, e ele nunca o ia deixar ir.